paz esteja com todos os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dar início em mais um estudo onde trazemos o título Somente Jesus pode salvar. O verso áureo se encontra no Salmo capítulo 37, verso 7, onde diz assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O objetivo é persistir no ensino de que o crente deve sempre guardar os mandamentos de Deus e praticar as boas obras. Porém, é preciso compreender que nenhuma boa obra pode salvá-lo, pois esse feito somente Jesus pode realizar. Nesta mensagem, Deus quer nos falar que, independentemente da situação que alguém esteja atravessando, nunca deve se indignar por causa daqueles que, aparentemente, estão prosperando materialmente, enquanto o justo muitas vezes passam por dificuldades. Eclesiastes capítulo 7, verso 15. Houve entre o povo de Israel quem pensasse que Deus é injusto. Dizia que os malfeitores eram abençoados, enquanto Deus se esquecia daqueles que fazem o bem. Deus não gostou dessa declaração e disse: Vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor Deus. Deus retrucou-lhes em defesa daqueles que realmente obedecem a sua palavra. Malaquias capítulo 3, versos 14 a 15 e 17. Guardar os mandamentos de Deus e temer o seu nome é um dever e não uma opção. Eclesiastes 12, verso 13. No entanto, nenhuma obra que fazemos é suficiente para nos dar a salvação. Por outro lado, não devemos pensar que Deus não está atento para tudo o que fazemos. O profeta Malaquias bem falou sobre isso. Em nome de Deus, dizemos que há um memorial escrito diante dele, com o registro da obra de cada um. Quanto àqueles que de fato servem a Deus, ele promete nunca abandoná-los. Malaquias capítulo 3, verso 18. Outro aspecto para o qual devemos atentar é que Deus orienta o seu povo para a obediência aos seus mandamentos. Percorrer a Bíblia pensando somente no presente não é sabedoria. Deus quer abençoar os seus filhos, mas exige obediência. É comum as pessoas dizerem: Eu não preciso fazer nada, pois Jesus já fez tudo por mim, morrendo para me salvar. É verdade, isso Jesus Cristo fez, mas Ele mesmo também disse que não veio trazer paz à terra, mas espada. E quem não toma a sua cruz de execução e não me segue, diz ele, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, verso 34 e 38. O que diz a Bíblia sobre os que servem ou os que não servem ao Senhor? A mensagem central da palavra de Deus é a que dá ênfase ao seu reino. Analisando bem as palavras dos profetas e de Jesus, é possível perceber a importância que a mensagem do reino de Deus teve entre todos os seus escritos. Salmo 37, verso 7, é o texto-chave da mensagem de hoje. Neste, Davi aparentemente fala sobre as coisas efêmeras desta vida. Porém, nos versos seguintes, é possível notar que a mensagem é profética, levando seu significado e cumprimento para o mundo vindouro. Aqui a mensagem é uma previsão sobre o futuro de todos os bons e maus. O salmista diz que os malfeitores serão desarraigados, serão arrancados da terra. Quanto àqueles que temem a Deus e operam o que é justo, diz o salmista, herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, 7 e 11. Qual o peso de nossas obras no plano de salvação? Os servos de Deus
não são chamados simplesmente para desfrutar das suas benevolências e ficar de braços cruzados esperando que Ele lhes dê tudo o que necessitam sem exigir nada. O Pai nos chama para trabalhar na sua seara. Portanto, somos seus servos e estamos a seu serviço. Devemos entender que não é Deus quem deve a nós, mas nós devemos a Ele. As boas obras que praticamos não devem ser recebidas como quitação de dívidas de Ele conosco, mas como gratidão por todas as bênçãos que Ele nos dá. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que há debaixo de todo o céu é meu. Jó capítulo 41, verso 11, 1 João capítulo 3, 16 e capítulo 4, verso 19. Qual deve ser a esperança do servo de Deus no tocante à sua obra? Percebe-se o desfecho da história da humanidade nas leituras acima, e assim, isso é um alerta para o povo de Deus, cuja preocupação deve ser em buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de todas as coisas. O escritor de Eclesiastes disse que Deus deu o trabalho aos filhos dos homens para com ele os se exercitarem. Eclesiastes capítulo 10, capítulo 3, verso 10. Conclusão: Deus não precisa do homem para fazer a sua obra, mas deu-lhes esta incumbência para fazer do homem a excelência da sua criação. Eclesiastes capítulo 3, verso 17 e 22 e capítulo 12, verso 14. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.